Começando mais um Campeões Cast, campeões da sua própria história. Hoje eu estou aqui com meu amigo Giba, esse grande fera do vôlei. E também, né, hoje nosso secretário de esportes aqui de Passo Fundo. Giba, seja bem-vindo aqui ao Campeões Cast. Pô, Reinaldo, primeiro agradecer o convite, né? Eu já estou te acompanhando aí nas redes sociais, já fez alguns podcasts aí que é de invejar, viu, cara? Então eu poder estar aqui hoje já fico muito feliz aí do teu convite. E realmente tem história para contar. São alguns anos aí envolvido com vôlei, principalmente, né? Eu acho que eu sou mais conhecido como técnico de voleibol, né? Mas o tempo passa muito rápido, já são 10 anos enquanto secretário de esportes do município, né? O tempo voa, o tempo voa. Bacana, Giba. Então o Campeões Cast vem trazer a história real, né? E você aí, a gente tem uma jornada aí de mais uns 15 anos, com o tempo do Notre Dame ainda. Eu tinha uma academia no Notre Dame, eu ia lá. Então são várias histórias que se tem, mas o Campeões Cast quer trazer sim histórias reais, né, Giba? A tua história, porque muitas vezes as pessoas olham para você sendo campeão do vôlei, campeão dos campeonatos aí estaduais, brasileiro, sendo secretário, mas não sabe aí daqui a pouco, né? Como foi a jornada, né? Jornada de chegar até aqui, né? Então me fala um pouquinho aí, quem é o Giba? Qual é a história do Giba? Claro. Quero saber um pouquinho aí sobre você, Giba. Pô, cara, eu sou um cara extremamente simples, vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Eu sou filho único, né? E daí tem esse negócio do filho único, né? Bah, então é filho único, é aqui, né? Não foi bem assim, né? Lá em casa, né? Sempre com muita responsabilidade, o pai é um cara bem severo e querendo fazer o melhor dentro daquela ideia né? Meu pai tem 86 anos, né? Então tu imagina, eu tô com 54, vou fazer 55, então naquela década de 70 lá a criação era diferente, né? Era um pouco mais duro, mas pelo melhor, né? Sempre penso que assim. Era bacana. Que era bacana. Né? Ninguém morreu por causa disso, né? Então, mas era uma educação rígida, né? Por mais que seja filho único, que tem aquele paradigma, né? Que filho único é o dendém, né? E claro, então foi essa criação de muito sacrifício, né? E eu sempre tive as coisas que eu conquistei na vida desde pequeno já começaram assim com dificuldade. Dificuldade em que sentido? O pai sempre fazia, ele tinha tem uma frase que diz assim: cria uma situação. Essa frase é do meu pai. O que é o cria uma situação? Por exemplo, ele estava fazendo alguma coisa em casa e eu tinha que ajudar ele. E ele me pedia assim, pega tal coisa. Eu digo, tá, mas onde é que tá? Como é que eu posso fazer? Ele cria uma situação. O que ele queria dizer com cria uma situação? Acha uma maneira de resolver o problema. Essa era a ideia do cria uma situação, né? Acha uma maneira, resolve o problema. Tu tem que resolver o problema. Então, eu fui sempre criado assim, tinha que resolver problemas. Dos problemas de criança para problemas de jovem, um problema de adulto, né? Então eu acho que isso eu fico muito feliz de ter tido essa educação de criar a tal da situação. Então, ali por volta da minha 8ª série, estudava no Fagundes, no Colégio Fagundes dos Reis, colégio estadual aqui da cidade, eu tomei uma decisão na 8ª série, que eu queria ser professor de educação física. Foi na 8ª série, me lembro até hoje, eu quero isso para minha vida, né? Jogava vôlei ali pela escola, enfim. Futebol bem mais ou menos, mas voleibol eu enganava legal. E eu achava legal o professor dando aula, enfim. E digo, é isso que eu quero para minha vida. E foi passando o ensino médio. O ensino médio eu fiz todo numa outra escola estadual aqui da cidade. O Antonino Xavier, ali na Vila Luísa. Né? Conciliava daí a escola já com o ensino médio com o trabalho. Terminando o 3º ano, no 3º ano, eu fui para o Exército. Aí eu tive o meu primeiro desafio, foi desafio de gente grande. Já criei uma outra situação, né? Que eu tinha que fazer o 3º ano do médio, que era 2º grau, e servir o Exército. Servi o Exército aqui em Passo Fundo mesmo, então tive essa facilidade, né? Então não precisava morar no Exército, no quartel aqui de Passo Fundo.
Então foi a minha primeira, assim, como é que eu posso dizer, experiência de vida longe do seio familiar. Longe em termos, né? Porque quando eu não estava de serviço, eu sei que tu serviu, né? Não só serviu, tu foi tenente, né? E então, quando eu não estava de serviço, não estava de guarda, eu ia para casa, né? E quando não estava de guarda, eu ia pro colégio de noite. Fiz várias vezes de ir pro colégio fardado, porque poderia ter a prontidão, lembra disso tudo? Então, isso tudo me criou uma casca, me criou, como diz o gaúcho, engrossa o couro, né? Tu fica mais esperto para algumas coisas. Terminando, eu só servi um ano, né? Um ano, um mês e 3 dias, tá lá. O cara não esquece, né? E terminando o exército, junto com o ensino médio que eu terminei, já prestei o vestibular, passei no vestibular, né? Naquela época o vestibular eram 2 dias, eu lembro que se fosse hoje, eram 2 dias de vestibular, tu tinha que ir lá e fazer o vestibular e ficava tremendo que nem vara verde. Será que passa? Será que não passa? Eu lembro que foi em 1990 isso, 91, perdão, 90 eu servi, então eram 5 por vaga, digo, meu Deus, não, é fácil, fica tranquilo, são 5 por vaga, digo, não é fácil para ti, né, porque são 5 por vaga, 4 estão fora, cara, então não é tão fácil assim, né, porque eu fazia aquela conta do vestibular para medicina, enfim, né? Claro. Enfim, passei no vestibular e tomei uma decisão, que foi a minha primeira decisão já como um homem, né, que eu tinha que tomar uma decisão, que era permanecer ou não no exército. Eu tive a oportunidade de... Eu tinha feito a prova para ser cabo do exército lá, enfim. Tinha passado... CFC. Bem isso aí, é isso aí. E aí eu tive que tomar uma decisão, né, Reinaldo? E a minha decisão foi, graças a Deus, certa. Pedi lá pro meu capitão, disse pro meu capitão, ó, capitão, tomei uma decisão, passei no vestibular, vou seguir. Então, que a educação física ganhe um grande profissional, porque eu acho que, ele me disse assim, porque eu acho que o exército está perdendo um grande soldado, um grande... Né? Legal, fiquei muito feliz, vida que segue. Foram 4 anos, nesses 4 anos tive alguns percalços, né? Tive que parar a faculdade ali no 2º semestre já, fiz o primeiro nível, eu acho que fiz o segundo também, acho que fiz o primeiro e o segundo, fiz o primeiro e o segundo, e tive que largar a faculdade, faltou dinheiro para pagar a faculdade, não tinha outras linhas de crédito na época, hoje está bem mais fácil, graças a Deus, né? E tive que parar a faculdade, e essa parada de faculdade, aí tu fica muito triste, eu não vou dizer depressivo, mas triste, daí vai criar uma situação de novo, né? Comecei a trabalhar, nesse meio tempo... inserido ali de alguma forma, não no mercado de trabalho, porque eu não estava mais fazendo faculdade, mas essa vírgula da minha vida aí é bacana. Porque eu estava trabalhando e não estava mais fazendo faculdade, mas de olho na faculdade. Né? Eu trabalhava na Comercial Azambuja. Olha aí. Então eu sempre nesses momentos que eu falo aí, eu quero sempre agradecer o Rogério Azambuja, que é o proprietário da Comercial Azambuja, que foi uma pessoa muito bacana para mim, através do meu tio. Ele conseguiu um emprego para mim ali e eu comecei a trabalhar com eles lá, literalmente de carregador de caixa, né? Porque a Comercial Azambuja, ela era uma distribuidora da Johnson & Johnson, né? Então eu entendia tudo já de escova de dente, era comigo mesmo, escova de dente média, macia, esses negócios todos. Né? Então o vendedor ia vender na região e fora da região, vendia para o Brasil todo, né? Chegava aqueles pedidos enormes de um monte de coisa, etc. E nós éramos as pessoas, a gurizada lá, que fazia a separação disso tudo. E chegou um determinado momento que eu fui fazer a academia, cara. Deu uma brecha lá no trabalho, digo, vou começar a fazer academia, musculação mesmo. Né? E ali que eu estava parado na faculdade, mas eu tinha feito o primeiro e o segundo semestre, e eu lembro que a academia estava lotada quando eu comecei. Eu e um amigo meu, colega de trabalho lá da Comercial Azambuja. Aí a academia lotadíssima e eu via que o proprietário estava para lá, o João, estava para lá e para cá com aquelas fichas de musculação. E ele só entregou a ficha para mim e digo, eu já te ajudo. E não conseguiu ajudar, porque era muita gente e eu olhei a ficha. Comecei a ler a ficha, eu conhecia por ler, eu sempre gostava muito de ler, né? Peguei o meu colega e digo, vem comigo.
esse aqui é esse, vamos fazendo. Ele olhou aquilo lá, o primeiro dia, terminou o meu treino, ele... Ô, Giba, tu tá fazendo faculdade? Não, na verdade eu tô parado, mas eu quero voltar, etc. Tô economizando uma grana para voltar de novo. Disse assim, quer trabalhar aqui? Boa. Porque ele estava recém-iniciando. Digo, como assim? Não, eu tô precisando de gente, tu viu como é que é essa loucura, gostei de ti, cara. Claro, deve ter sido isso, o primeiro, segundo dia. Digo, o que, cara? Fui para casa, todo empolgado, cheguei pro pai, recebi uma proposta para ir trabalhar na Academia Equilíbrio, do João Zanoni, um amigão meu até hoje, amigo do coração. Me ensinou muito, um crânio na musculação. Era ali na Galeria Central. Na Galeria Central. Tu entrava pela Capitão Eleutério. O João sabia muito, um cara estudioso, tanto é que hoje o João é professor na universidade, acho que foi em São Paulo, agora, se eu não me engano, ele está em Curitiba, né? Mestre ou doutor, o cara, uma enciclopédia. E eu cheguei em casa empolgado e disse, pai, recebi uma proposta para trabalhar na academia, assim. Primeira pergunta do meu pai, coisas da vida. E eles assinam carteira? Eu nem aí para carteira, eu queria, né, trabalhar, né? E eu fiquei pensativo nisso, assino carteira. Tipo, não sei, pai. Pergunta para eles se assino carteira. E eu, como é que vão assinar carteira, né? Eu já tinha voltado para a faculdade. Eu tinha voltado exatamente. Eu já tinha economizado uma grana e estava ali na primeira semana da volta. Exatamente por isso. E aí cheguei no outro dia lá, todo encabulado. Como é que eu vou dizer pro cara que me ofereceu o trabalho ontem se assina carteira? Porque na minha cabeça ele ia dizer, claro que não, né? E eu disse, João, deixa eu te fazer uma pergunta, não leva a mal, mas vocês assinam carteira? Olha aí. E ele, mas é claro que sim. Digo, tá. Enfim, vamos encurtar o assunto. Trabalhei ali na academia, foi o meu primeiro emprego, daí fui lá no Rogério, lá na Comercial Zambuja, agradeci ele, e ele muito, muito bacana, disse assim, ele me chamava de Magrão, segue teu caminho, Magrão, né? E eu segui meu caminho, fui para a academia. Então ali na academia me abriu portas, porque na academia eu trabalhava direto, ali abriu portas para eu ser auxiliar técnico lá no IE, isso em 1993, auxiliar técnico de vôlei, de um dos proprietários da Simbiose, eles eram amigos, porque eles tinham um trio de ginástica aeróbica da época, sabe? Aí conheci o cara, o Beto, e o Beto me chamou para ser auxiliar dele. Daquilo eu fui auxiliar do Venturini, lá no Conceição, do time adulto, e eu fui começando a fazer a faculdade e não dizendo nunca não. Eu não dizia não, cara. O poder do sim, né? Esse é o poder do sim de querer aprender, né, Giba? Eu nunca disse não. Eu sempre fui um acumulador de empregos, entendeu? Então eu não dizia não, cara. Eu posso, tô dentro. Então teve uma época na minha vida que eu tive 5 trabalhos simultâneos, 5 empregos. Minha mulher brinca. Todo Mundo Odeia o Chris, sabe aquela série? Que a mãe do Chris fala assim, o meu marido tem 2 empregos. Né? A minha mulher brincava, o meu marido tem 5 empregos. Né? Eu fazia de tudo, cara. Eu era de segunda a segunda, não está muito longe o que eu estou fazendo hoje ainda, né? Mas eu sempre disse assim, eu acho que eu tenho que construir de alguma forma a minha base. E não estou nem falando, viu, Reinaldo, da base financeira. Eu pensava muito na minha base curricular. Eu queria ser o melhor. E isso que eu digo para as minhas atletas até hoje, nas palestras que eu dou de vez em quando aí, me arrisco a dar algumas palestras, né? Se tu não quiser ser o melhor, tu se arrisca muito na vida de ser um dos piores. Porque se tu se contenta em estar na média, talvez tu não alcance a média.
E se tu não alcançar a média, tu corre o risco de ficar abaixo da média. Se tu tenta ser o melhor e tu corre o risco de não ser o melhor, isso eu deixo bem claro, eu tenho certeza que eu não sou o melhor, mas se tu busca a excelência, tu tende a não ficar na média. Tu pode ficar na média mais. Captou? Então essa é a minha ideia de vida. Eu quero ser o melhor. Eu quero, se eu for lá, eu fui já empacotador do Zafari, né? Meu primeiro emprego foi de empacotador no mercado. Eu queria tentar ser o melhor empacotador que tinha naquele supermercado. O melhor soldado, claro, ninguém é santo, né? O melhor soldado no exército. Mas sempre tentando fazer o meu melhor. Eu sempre tentei fazer isso. E eu acho que, de alguma forma, nessa caminhada deu certo. E é muito bom escutar essas histórias, Giba, de uma forma concreta, porque é o seguinte, ó, o vôlei, com certeza o vôlei tu transformou várias pessoas, vários jovens que estavam inseguros, transformou para o mundo também, né? Porque daqui a pouco aquela escolha que tu teve lá no exército, vou te contar uma verdade, eu saí do exército para seguir a capoeira. Olha aí. Olha só aí, consegui minha jornada dentro da capoeira. Então pensa que tudo aquilo que tu se foca, né? Que nem teu pai fala aí, né? Cria uma situação. Então a gente sempre foi criando essas situações, né? E pelo que eu sempre vi de você, tu sempre foi um transformador de vidas. Porque tu transformou vidas através do vôlei. Impacta, porque o esporte coletivo, né? Abre caminhos também. Porque a nossa época, a educação física era para aquelas pessoas que não tinham mais opção. Era a última opção. A educação física, uma época, era essa aí, né? Era tratada dessa forma, né? Mas assim, ó, fala para mim assim, ó, um desafio que tu teve, né? Porque tu deve ter visto vários desafios, né? Sim. Mas um desafio que teve assim dentro do vôlei, né? Que impactou assim, que fez com que tu tivesse na tua jornada ter esse desafio como uma filosofia de vida? Eu nunca fui um excelente jogador. Eu fui um jogador da média para baixo. Para te ver, acabei de falar sobre, mas eu sempre tentei, né? Mas tem coisas que não dá, faltou um pouquinho de oportunidade também, mas de forma nenhuma eu vou usar esse tipo de muleta, né? Faltou oportunidade, não. Tive alguns problemas que não dava para treinar, não tinha condições de ir para treino, enfim, e a vida foi passando. Eu queria, através do vôlei, não sei nem se era através do vôlei, mas claro, era o vôlei, mas eu queria fazer educação física porque eu gostava, na minha cabeça, de ensinar. Eu gostava de lidar com gente. Eu gostava disso. Pode até ser que por ser filho único, a falta do irmão para brigar, brincar, discutir, etc., eu tinha aquela minha vida minha, né? Eu tinha meus primos, brincava, né? Mas eu não... quero te falar uma coisa, que nós dois temos isso aí, né? Eu sou filho único também. Olha aí, ó. Então tu não tem aqui... Então, cara, eu tinha assim uma vontade... Eu gostava de ficar com as pessoas e eu queria ensinar, né? Se eu ia ser um bom, alguma coisa, não sei, mas eu queria ensinar. Eu queria estar junto. Eu queria lidar com gente. E isso aí, né? Depois tem vários livros que dizem, não adianta tu ser o melhor. Falei, olha, cara, eu falei no último treino, né? Como isso aqui, como o podcast todo mundo vai assistir em qualquer momento, não vou dizer que foi ontem, né? Claro. Foi no meu último treino, eu falei para as minhas atletas do adulto, porque eu leio um livro para elas, que é do dia a dia, os 365 dias de sucesso lá. Então, dia tal, hoje vamos ler o que está aqui, o parágrafo tal. E aí era sobre relacionamento, né? Relacionamento e tentar se relacionar com as pessoas, né? E aí é o seguinte, cara, não adianta tu ser, eu usei a figura de linguagem do dentista, não adianta tu ser o melhor odontólogo da cidade, do Brasil, enfim, mas vamos ficar aqui na nossa cidade, né? É o odontólogo, o dentista que faz a melhor restauração dentária de Passo Fundo. Pô, o cara tecnicamente é o cara. Mas se ele não souber lidar com pessoas, eu tenho quase certeza, e é certeza, tem livros, tem estudos, que esse odontólogo ele vai ter menos
clientes do que aquele que sabe fazer. Tem que saber fazer, né? Com certeza. Mas daqui um pouco não é tão especializado quanto aquele, mas é um cara que sabe lidar com pessoas e gosta de lidar com pessoas. Ele vai se dar bem na vida. O Bernardinho fala no livro dele, Transformando Suor em Ouro. O sucesso ele vai depender de duas coisas básicas, né? Talento e trabalho. Pessoa muito talentosa e que trabalha pouco, vai ser uma frustração para o seu técnico, para o seu chefe, vai ser frustração. Porque o cara tem só talento e não se interessa. O cara que pode ter um pouco menos de talento, mas tem que ter talento. Né? O cara que não tem nada de talento não adianta, né? Mas o cara que tem um pouco menos de talento, mas trabalha pra caramba, ele vai chegar talvez no nível daquele cara que é talentoso e olhando pro céu. Agora, o exemplo de trabalhador, o exemplo de atleta é o talentoso e o trabalhador, aquele que quer sempre melhorar. Esse cara é o super atleta, é o super profissional, é o super, né? Então, a vida era o seguinte, eu não era o cara mais talentoso da minha turma, eu não era o mais inteligente da minha turma, com certeza. Eu tinha colegas da minha turma muito mais inteligentes que eu em matemática, por exemplo, né? Eu tinha que me ralar em matemática, enfim. Mas passando o tempo, e vi muitos dos meus colegas que eram mais inteligentes do que eu, mas não tinham tanta vontade. E hoje eu posso, né, fazendo uma comparação, daqui um pouco não chegaram, né? Me entendeu, né? Claro, é a mesma coisa assim, ó, a gente vê aquela coisa aquela analogia, né? Da raposa e da tartaruga, né? Entendeu? Vai indo e com certeza assim, ó, eu falo, por que a nossa comunicação é boa, Giba? Porque eu cresci dentro da capoeira, meu avô falava assim, o que esse guri pensa? Será que ele vai ganhar a vida dando coice nos outros? Meu avô falava assim, né? Claro. E foi. E o que eu penso, né? Cara, eu lembro de você falando duro com a gurizada na quadra. Sim. Sabe? Exemplo de como se fosse assim, ó. Porque muitas vezes um treinador, ele tem a figura do pai, a figura do orientador, do mentor, né? Do mentor, aquela parte ali, né? E eu vejo assim, ó, que você teve essa parte da mentoria, como está falando agora do livro, de colocar jovens que eram improváveis ao título de campeões, sim, de campeãs, sim, que são várias pessoas que tu tem na tua mão hoje, né? Sim. E me conta um pouquinho mais assim, hoje tu tá com quais são os títulos hoje, né? Que o treinador Giba tem, que daí a gente vai passar acho que a noite toda falando sobre isso, né? Bem capaz. Mas agora fala assim para mim assim, ó. Hoje tu tem campeões que estão hoje indo para a seleção brasileira, que estão indo para a seleção, para vários times clubes fora aí do país. Cara, do Brasil, é assim, né? ó. Eu só vou voltar um parágrafo aí. Quando tu comenta de não chegou a falar essa palavra, mas essa palavra eu escutei esses dias e fiquei pensativo, né? O tal do legado, né? Acho que, legado e do propósito. Acho que o legado, cara, tem que ter muito cuidado quando as pessoas falam, o legado, né? O legado. O que é o legado? O legado é quando tu deixa uma coisa sólida para as outras pessoas. Então, se eu construo essa xícara aqui, e essa xícara, ela fica como um legado para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, e vamos parar por aí, né, para não ficar tão exagerado, mas ela fica pelo menos por um bom tempo, aquilo lá ficou marcado e ajudou de alguma forma, isso eu considero legado. Agora, eu vou querer fabricar a melhor xícara do mundo, com alguns diferenciais, que o diferencial da xícara é que a alça dela aqui, ela é ergonômica e, enfim,
Que legado. Só que não deu certo a xícara. Ou a xícara só foi feita a série de uma e essa uma não deu certo. Eu não considero isso legado. Eu considero que foi uma tentativa de um grande projeto que não deu certo. Mas não é legado. Então o legado para mim é, em 34 anos como treinador de vôlei, falando agora do vôlei, eu considero que eu deixei alguns legados. Eu deixei legado de mais de uma centena. Eu trabalhei muito mais com o feminino do que o masculino. O masculino eu trabalhei muito mais com adulto quando eu era auxiliar do Venturini, né, do professor Venturini, que foi um paizão para mim. Às vezes ele nem sabe o quanto ele foi importante para mim. Sim. Mas a minha vida inteira foi como treinador de base, depois de adulto foi mais feminino. Umas centenas de meninas que de alguma forma ganharam, através do trabalho delas, do esforço delas, elas conseguiram colégio, bolsa na escola, depois bolsa na faculdade. Tá, mas quem deu a bolsa na faculdade foi o colégio, não foi você. E foi a faculdade, não foi o Giba. Eu sei que não foi o Giba. Mas através de um projeto audacioso que tentava romper barreiras, ir lá bater na porta, de será que dá para dar uma bolsa? Será que a gente consegue? É essa a tentativa. Então, isso para mim é legado. É o legado dessa menina que daqui a um pouco não tinha condições de ir para a escola particular, foi para a escola particular, e da escola particular ela foi para a faculdade, da faculdade hoje ela é uma mulher formada. Giba, a grande sacada que eu penso, né, falando contigo assim, porque eu sempre vi que tu foi um cara, tu é uma pessoa bastante motivada, chega a ter brilho no olho, sangue no olho. Tu entende? Sim. Mas eu penso uma coisa assim que eu posso falar isso aí pra você, que é o seguinte, ó. Porque tu também me conhece e sabe que a gente não é de ficar bajulando o outro, a gente fala uma verdade. Mas ponte. Na verdade, sim, se não fosse pessoas, são pontes ou barreiras. Isso. Né? E daqui a pouco, você como treinador foi uma ponte para que todas essas crianças, esses jovens, essas meninas, que daqui a pouco não teriam essa possibilidade de levá-las até um certo ponto. Claro, a luta. Claro. O talento muitas vezes nos leva à mesa dos reis. Mas o que faz a gente muitas vezes sentar, lanchar e ficar com a família dos reis é o nosso comportamento. Que esse eu penso que é o legado que tu passa para o teu time. Porque teu time é um time de leoas, né? Sim. Vamos falar de título, né? Então a gente foi construindo tudo isso. E o time adulto hoje da BH-UPF, que eu me orgulho muito desse time, esse time foi construído no criar situação, né? Eu estava numa situação assim, ó, eu tinha a equipe do Notre Dame, que eu voltei para o Notre Dame, essa seria uma outra história, viu? Eu voltei para o Notre Dame em 2006. Olha aí. Eu fui funcionário do Notre Dame desde 1995 para ser treinador de basquete no Notre Dame. Sabe por quê? Porque era a vaga que tinha. E lembra que eu não dizia não? Eu digo, eu vou encarar esse negócio do basquete. E paralelamente eu era treinador de vôlei na ABB. Eu digo, eu vou encarar. Então fiquei anos ali como treinador de basquete. Só que surgiu uma oportunidade, tem muita história, mas eu vou ser rápido. Não, fica tranquilo. Surgiu uma oportunidade para mim, eu fiquei 7 anos no Notre Dame enquanto treinador de basquete. Onde eu aprendi com os atletas mais velhos, que eu peguei uma barca lá boa, né? Porque tinha um treinador, Paulo Afonso, que ele saiu do Notre Dame e eu entrei no lugar dele para dar aula de basquete. E ele já tinha um legado lá bacana, né? Tinha uns times formados. Então, aqueles times formados eu tinha um grande desafio, que era manter aquele trabalho ou melhorar. E as equipes dos menores eu tinha que formar a minha identidade. Só que eu era uma identidade que eu ainda não tinha no basquete. Então eu fui formar a minha identidade. Fui aprender. Eu aprendia com os atletas mais velhos, ali que já tinham uma base, e aprendia com os meus adversários. O professor Cleiton, que foi teu professor, meu colega, e meu professor na pós. O Paulo Melo, que era do Conceição. Só as lendas. Eu jogava contra os caras e eu ia aprendendo com os caras, né? Enfim, foram 7 anos que eu fiquei lá. Pô, saiu um bom treinador de basquete, viu, cara? Não fui ruim, não. Só que eu tive uma oportunidade de ir pro Sesc. Surgiu a oportunidade em 2001 de eu ir pro Sesc.
E ali eu tive que tomar mais uma decisão. Foi 2001? 2001. 2001, as Torres Gêmeas. Setembro de 2001. Literalmente foi setembro de 2001. E aí, cara, olha só, para lá do meio do ano, né? Recebi essa oportunidade, fiz lá o processo seletivo, passei, só que eu tinha que tomar uma decisão. Tinha que ficar somente no SESC. Era tempo integral no SESC. Eu tinha que pedir demissão do Notre Dame, eu tinha que pedir demissão da ABB, eu já não estava mais na Simbiose. Daí eu fui trabalhar na Simbiose, trabalhei quase 10 anos lá com o Paulista na Simbiose, outro amigão meu. E tive que tomar uma decisão dura, porque a ABB era a minha casa, eu adorava beber, treinador de voleibol, que eu gostava demais, basquete não era o meu primeiro esporte, mas comecei a amar o Notre Dame, então uma casa para mim, enfim, não foi fácil, mas fui lá pedir demissão e saí pela porta da frente, isso é importante. A irmã só me pediu uma coisa, eu lembro a irmã Iris Marcolin. A irmã Iris, mas Gilberto, tu vai agora e em setembro, tu não pode deixar os alunos sem treinador. Digo, eu vou atrás de um treinador. Aí o meu amigo que está lá no céu, o Gleison, peguei o Gleison e disse, Gleison, tem uma oportunidade para ti, tu é professor Bom Conselho, quer ser do Notre Dame também? Foi para o Notre Dame. Ok, fiz uma história no SESC tão bacana de querer ser o melhor e nunca subindo nas costas de ninguém, nada na batalha, que chegou num determinado ano lá, que foi 2003, que eu fui convidado a ser gerente do SESC Passo Fundo. Eu me lembro. Isso aí. Que o nome nem era gerente, era coordenador, mas era o gerente da unidade. Tomei um susto, né? Quando me chamaram, eu digo, vão me demitir. O que eu fiz, né? Aí o gerente regional me disse assim, olha, teu nome, nós estamos fazendo umas mudanças aqui, já tinha sido feita a mudança, já estava sem gerente até na época, e o teu nome foi citado, porque nós queremos fazer esse trabalho de inserção de quem está dentro da corporação e não chamar de fora. Se chamar de fora, se não der certo, ou não aceitar, enfim. Tomei um susto na hora, mas o que eu disse? O não jamais, né? Aceito. Desafio, né? E ele olhou para mim e disse bem assim, o seu Wilton, só um negócio, Gilberto. O meu cargo lá era instrutor de educação física, então era instrutor de educação, IEF, instrutor de educação física, era o meu cargo no SESC. Só tem uma coisa que eu tenho para te dizer. Você hoje é IEF e você vai se tornar o gerente, o coordenador da unidade. Não tem volta. Se não der certo você como gerente, como coordenador, tu não volta a ser IEF. A empresa não permite isso. Tu não volta, tu não dá o... Não pode voltar para trás. Não volta para trás. Foguete não dá ré. Isso aí. Tu vai decolar. Então, tu tem que saber disso. E eu, seu Wilton, tô dentro. Bah. E fiquei. Então, foram mais 3 anos, quase 4 anos como gerente lá do SESC. Então, eu tenho alguns orgulhos lá. Um deles é ter contribuído de alguma forma com a nova unidade SESC, que o pessoal conhece hoje, né? E a quadra que tem lá dentro. Quem já passou pela frente do SESC e nunca entrou, existe uma quadra esportiva dentro do SESC. Aquela lá, eu tenho orgulho de dizer que eu tive que convencer a gerência de Porto Alegre que lá podia, enfim. E foi convencido, está lá até hoje. Ok. Chegou num certo momento da minha vida, o que aconteceu? Recebi uma proposta para voltar para o Notre Dame. Olha aí. E aí veio outro de saber dizer não e ao mesmo tempo dizer sim. Então, depois de muita conversa com o Notre Dame, muito bate-papo ali, né? Primeira conversa eu disse não, que não dava. Aí me chamaram de novo e aí que eu lancei para a irmã e disse o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o colégio num clube-escola. Aí que nasceu o projeto Sacada Inteligente, que foram durante 16 anos, né, no Sacada Inteligente. E aí, vamos começar, né?
Olha o quanto que demorou para te responder a pergunta, né? Títulos. Em nível estadual, tivemos alguns dentro do projeto. Não, mas assim, quando você trouxe essa volta para o Notre Dame, tu começou com esses projetos, que é a Sacada Inteligente, da escola, profissionalismo, competições, ou seja, vão virar uma referência no vôlei então, no estado. Sem falsa modéstia. Sim. Tem que ser falado, Gil. É. Não tem essa coisa, o cara está sendo arrogante. Não existe arrogância. Se o cara não contar a história de sucesso da gente, ninguém vai contar. Exato. Então vamos falar a verdade. Sem falsa modéstia. Enfim, o projeto, mas estava capitaneado por mim, né? Foi mudado um conceito do Notre Dame. Nós mudamos um conceito de escola. Porque era um desafio que nunca tinha sido feito. Primeiro, os times treinavam todos os dias. Antes era uma educação física diferenciada, no turno inverso. Quem quer fazer vôlei faz vôlei, quem quiser fazer basquete faz basquete. E estava tudo certo, era o momento. A ideia era, nós temos que treinar todos os dias. A gente treinava 2 horas, treino de 2 horas, todos os dias. Aí fui lá na Simbiose conversar com o Paulista. Paulista, tô montando time assim, a gente quer treinar. Bota na camiseta do time, Simbiose, né? Faz propaganda porque foi meu amigão que me ajudou muito até hoje. É a academia que tá junto com o time adulto. Pra te ver. Tô contigo, Giba. Aí tive que quebrar paradigmas no colégio. Vamos montar uniforme, onde no uniforme vai ter que ter o patrocinador. Mas como patrocinador? Não, é uma permuta. Mudamos paradigmas. Então esse paradigma mudou. Eu tinha atletas que moravam no antigo pensionato, que agora não existe mais pensionato na escola. Então eu tinha 2 apartamentinhos, a gente chamava de apartamento, que eram 2 quartos, né? Onde dava um beliche do lado e um beliche do outro, botava 4 ali dormir, né? Aí tinha o dono da cantina do colégio, o professor Ronaldo, que é professor de biologia, até hoje ele está lá. Disse, Ronaldo, eu tô com as meninas assim, papapá, eu falo com as mãos, né? Empolgação. Põe na camiseta a marca da cantina. Ele, Giba, fizemos, ele dava o almoço para as gurias, entendeu? Então nós criamos uma ideia que as meninas simplesmente elas estavam inseridas no processo. Estudavam, moravam no colégio, almoçavam no colégio e treinavam. Aí você ia para um conselho de classe, elas não eram as melhores, mas elas estavam entre as melhores na escola. Não davam problema no colégio. Faziam sem tempo para estudar, elas estudavam no ônibus. Então, sempre eu escutava nas reuniões da escola e das coordenações, nossa, as meninas do vôlei, elas eram as meninas do vôlei, são as melhores do colégio. Porque elas não tinham tempo, e quando tu não tem tempo, tu arranja tempo. Então, cara, ali foi criado muito mais do que só jogar voleibol. O voleibol era uma estrada, era uma ponte para alguma coisa. Eu, enquanto treinador, a minha ponte era o quê? Tentar fazer o melhor para ir bem nas competições. Então, a gente foi campeão do Festival Mercosul, a gente foi de tudo lá no Mercosul. O Mercosul era a maior competição que tinha, antes que eu derrube, era a maior competição que tinha no estado e na região sul, só perdia para a Taça Paraná, lá em Curitiba. Era time da Argentina, de vários estados e de várias cidades, e nós fomos terceiro da Série Prata, porque quando tu ia para a segunda divisão lá do campeonato era a Série Prata, então nós já fomos terceiro da Série Prata, segundo da Série Prata, campeão da Série Prata, fomos uma vez terceiro da Ouro, segundo da Ouro e finalmente, depois de muitos anos, o primeiro da Ouro. Campeão do Mercosul, do festival. Então fomos campeões do Mercosul, tivemos um bom tempo com várias jogadoras do projeto convocadas para a Seleção Gaúcha de Base, infantil, infanto. Eu fui convocado através do projeto, durante 4 anos, fui membro da comissão técnica, e também fui treinador da seleção juvenil. Eu fui treinador, cara, na seleção juvenil. Até hoje eu digo, eu fui treinador dessas gurias aí que eu tô vendo na TV hoje, né? Na seleção juvenil fui treinador
da Valquíria, que está jogando no Osasco, fui treinador da Pietra, que é filha do Paulão, que está jogando no Fluminense, da Amanda, que é levantadora do Fluminense. E nós tivemos a nossa pupila aqui em Passo Fundo, que foi a Duda Cavatão, uma menina que saiu da escola do município, foi para o Colégio Notre Dame estudar no Notre Dame, foi seleção gaúcha, de seleção gaúcha ela foi seleção brasileira de base, infantil, campeã sul-americana. A guria conheceu a Europa. Olha aí. Ela morava na Vila Luísa como eu morava. Ela conheceu a Europa jogando vôlei, de base. Depois foi jogar um ano na Superliga. Eu vi a Duda meio com contragosto, porque eu achei que ela foi muito cedo para lá, entendeu? Mas enfim, eu vi ela na TV jogando SESI, uma Superliga. Então, cara, chegou num determinado momento, como é que surgiu o adulto agora, né? Que aquela equipe de base que virou infanto e estava terminando o seu momento escolar, ela ia se dissolver. E o projeto ia ter que começar tudo de novo, né? Aí eu fui lá, bati na porta do reitor, aí é uma história maluca, né? Isso foi em 2010, 12, eu era professor da universidade. Fui lá e apresentei um projeto para o reitor, o professor José Carlos, e a professora Bernadette, ela era a vice-reitora de extensão. Foi uma pessoa que ajudou a abrir a porta para falar com o professor José Carlos. E a história resumida é o seguinte: a partir daquilo, nós tivemos um projeto muito parecido com um projeto americano, que é Universidade e Esporte, junto com uma grande empresa, a BS Bills, em 2013, que agora é B8, né? E olha só, hoje nós temos um projeto universitário que está há 13 anos com o mesmo parceiro, há 13 anos, nem o Osasco tem isso. Não estou me comparando com o Osasco. Eu estou dizendo que o Osasco, campeão mundial de voleibol de clubes, já teve vários nomes juntos, né? Porque muda o patrocinador. Nós, desde 2013, é B8 UPF, que era BS Bills, né? B8 UPF, B8 UPF. E os parceiros que chegam juntos, né? Com o time. Então, esse time hoje, ele é pentacampeão gaúcho. Olha aí. A gente foi já... O último campeonato foi de dar quase um ataque cardíaco no treinador. Nós perdemos o primeiro jogo da final para Venâncio 3-1 em casa, no IE. A nossa casa é o IE do adulto. E tivemos que reverter esse jogo na semana seguinte, lá em Venâncio. Tinha que ganhar o jogo. Aí ganhava o jogo. Se ganhasse o jogo, tinha que ganhar o Golden Set, que era o set decisivo, o set de ouro, um set até 25. Então nós fomos lá e ganhamos de 3-0 e mais o Golden Set, com o ginásio lotado, né? Então, cara, muita história tem de superação. E contra resultado não tem. É resultado. Eu acho que a vida. Eu estava escutando esses dias que é o seguinte, ó. Nós temos que. Os resultados gritam pelo nome da pessoa, né? E eu penso aí que aconteceu também outro fato que nós tivemos juntos, né? Isso aí foi histórico, né? A tocha olímpica, né? Vamos chegar lá, cara. 10 anos esse ano. 10 anos esse ano. Parou pra pensar? Poxa, a tocha olímpica foi um marco também, né? Bom, e nós tivemos juntos ali nessa parte, porque foi imagina, Gustavo Endres, que também está junto com você aí nessa Tu teve uma... Só para terminar o título, senão eu não posso ser injusto com o projeto como um todo. A gente é heptacampeão universitário gaúcho. E nós conseguimos, depois de anos que o Rio Grande do Sul tinha caído para a 3ª divisão dos Jogos Universitários Brasileiros, e aí nós subimos para a 2ª. Ficamos 2 anos na 3ª divisão, a gente não conseguiu subir no primeiro ano, subimos no outro ano para a 2ª e subimos para a 1ª. E subimos para a 1ª divisão. O brasileiro universitário, as pessoas não têm ideia. A semifinal eu joguei contra o time de Chapecó, que jogou semana passada. A semifinal da Superliga B. Para subir para A, cara. Eu digo, não olhei na TV, nossa, esse time a gente jogou contra no universitário, porque eles têm em Chapecó um trabalho bem parecido em nível universitário. Nós fizemos a semifinal com os caras lá em Natal. Perdemos 26-24 o primeiro set.
25-22, e aí o terceiro, acho que foi um 25-15. Cara, tipo, pô, a gente tá no caminho certo, cara. Entendeu? Então, ainda eu sonho em ser campeão brasileiro universitário, viu? Primeira divisão. E o sonho tá aí para ser sonhado. Tocha Olímpica. Tocha Olímpica, eu não sei qual dos patrocinadores que tu contou tua história. Eu fui a Nissan. Você acredita que é o seguinte, eu tinha os projetos aqui em Passo Fundo, que era o Berim-Bairros, o que acontece? Eu sempre tive, o Notre Dame foi... O teu primeiro berço, né? O Notre Dame foi assim, o meu maior avalista dentro do Brasil. Eu vou falar isso aí para você, porque o trabalho que eu tinha era referência em todo o Brasil de capoeira. Sim. Né? E o Notre Dame ali, imagina, tinha academia. Foi uma história grande com a professora Raquel, com a irmã Iris, quando eu fui conversar, com o coordenador, que era daquela época, até teve... O Enio? Não, que sofreu um acidente, que acabou falecendo, aquela época lá. Claro, esqueci o nome dele, era o administrador. Isso. João Nestor. João Nestor. Viu como ele é? Poxa, né? O João Nestor, irmã Iris e Raquel, a vice-diretora Raquel. A Raquel que me levou para o Notre Dame em 95. E a Raquel foi a filha da Raquel que fazia aula comigo lá na Ballerina, que eu escutei, eu ia lá na Lan House. Fui na Lan House fazer um projeto para largar na mão ali, que né? Bacana isso. E conseguia ali no Notre Dame, né? Sim. E o que aconteceu? Depois eu montei uma academia, fiz faculdade, montei uma academia, e só que eu levava o projeto Berim-Bairros aos bairros. Tá. Então tinha 5 bairros ali. E uma aluna minha me escreveu, nem sabia. Que bacana. Eu nem sabia, cara. Não sabia, foi pela Coca-Cola. Professores que transformavam vidas. Isso. Que eram três patrocinadores. Coca-Cola, Nissan e Bradesco. Sim. Cada um tu escolhia, né? E daí, quando eu vi, eram 100, 200 ali. Daqui a pouco, quando chegou ali na base dos 10, para escolher, ela teve que falar para mim. Ô, professor, eu te escrevi aí nos negócios. E tu tá entre os 10. Tu tá entre os 10. Pá, rapaz, quando chegou o kit lá para mim, que até o Luciano Huck que falava sobre o negócio, né, da Coca-Cola e tal. Aí assim, poxa, então tá bom, tô dentro. Então foi uma coisa muito inesperada para mim. Cara, para mim foi uma loucura. A minha mulher disse assim, nunca mais tu me convida para isso. Mas calma que eu vou explicar, porque ela vai ver isso aí e vai ficar brava comigo. Porque, cara, eu me botei no lugar dela. Por quê? A Tocha Olímpica foi em 2016. Sim. 10 anos esse ano. 10 anos eu entrei na Secretaria de Esportes, convidado pelo nosso ex-prefeito Luciano, no dia 2 de fevereiro de 2015. Ok. Não tinha a menor ideia como é que é o trabalho público. Não tinha a menor ideia. Eu vinha da iniciativa privada. Digo, mas prefeito? Digo, fica tranquilo, ninguém nasceu secretário. Eu não nasci prefeito. Fica tranquilo. Digo, tu não trabalhou no Sesc? Olha o Sesc. Digo, sim. Se tu trabalhou no Sesc, tu já está um passo na frente de muito secretário que não tem nem essa experiência, porque o Sesc ele é público-privado, né? Claro. Faz licitação, faz tudo. Enfim, cara, tô te chamando de cara porque aqui a gente tá no bate-papo. Não, né? a gente então, é olha amigo, só. por favor, deixa amigo aqui. E eu entrei em fevereiro, creio eu, que ali por agosto de 2015, quanto muito, bateu na porta o COI, Comitê Olímpico Brasileiro, para falar sobre a passagem da tocha olímpica no Brasil. E eu, tá. Cara, eu não... Na boa, eu lembro da minha primeira reunião na Academia Passo Fundense de Letras, que eram gente da Defesa Civil, bombeiro, mas era uma mesa que eu tava por dentro tremendo. Tu sabe a analogia do pato na água, patinho na água? Patinho na água é o seguinte, patinho na lagoa é o seguinte. Vou anotar essa aí, presta atenção essa. Vou anotar essa aí, porque... na água, esse é uma lenda. Quando tu vê o patinho naquele rio paradinho e ele assim, ó, flutuando, ele não tá assim, ó, soberano. Então a analogia do patinho para mim é o seguinte, daqui para cima ele tava soberano, mas daqui para baixo as patinhas estão assim, ó, para poder nadar, né? Então eu tava nervosíssimo,
com um monte de gente e eu tinha que comandar aquela reunião enquanto secretário de esportes da passagem da tocha olímpica em Passo Fundo, que não era só a passagem, era cidade de celebração. A primeira cidade de celebração do Rio Grande do Sul foi Passo Fundo, que era a cidade que a tocha posava. Ok, dito isso, então, só para ter uma ideia da minha loucura, eu me inscrevi. Eu fui me inscrever. Me inscrevi pela Nissan. Conte a sua história. Contei toda a minha história. Em nenhum momento, em nenhuma vírgula, eu falei que eu era secretário de esportes. Bacana. Eu digo, não é a Secretaria de Esportes que vai me fazer conseguir ou não. Aliás, podia ser até que se secretário de esportes está fora. Político, né? Político. Então, e eu não tinha partido, nada, né, na época. Mas, enfim, contei minha história. E deixei rolar. Vinha por e-mail, né? Tu não sabe porque tu nem sabia, né? Mas eu vinha por e-mail. Chegou num determinado dia, só sei que eu olhei meu e-mail. Senhor Gilberto, o senhor foi... Como é que é? Seu nome foi selecionado. Digo, pai, fui selecionado. Só que era para ir aonde? A minha? Erechim. Era a primeira cidade. Passava por Erechim e chegava em Passo Fundo. Tudo no mesmo dia. Digo, meu Deus, como é que eu vou em Erechim? Porque a Hyundai era lá? A sede deles era lá? Como é que não, era? O meu nome foi Erechim. Porque em Passo Fundo tinha pessoas que não eram de Passo Fundo também. Não sei se tu sabe, mas não sei, eu sabia. Tinha gente da região que foi para Passo Fundo. Alguém se inscreveu, por exemplo, Soledade. Vou dar um exemplo, né? Cara, alguém se inscreveu em Soledade. Não passou por Soledade, mas a história dele foi aceita. Foi aceita e ele veio a Passo Fundo. E eu não sei por cargas d'água que a minha história é ok e eu tinha que ser em Erechim. Aí sim, aí eu mandei um e-mail, eu já tinha sido selecionado e eu quis dizer para o pessoal, para o Comitê Olímpico Brasileiro, eu sou secretário de esportes de Passo Fundo, eu coordeno a parte da tocha olímpica aqui em Passo Fundo, não tem como eu fazer o revezamento em Passo Fundo? Foi a resposta mais inteligente que eu recebi na minha vida e graças a Deus aconteceu isso. Não, seu Gilberto. Ou é Erechim ou o senhor desiste. Graças a Deus falaram isso. Porque, sinceramente, eu ainda dou um pouco de bola porque os outros pensam. Se eu carrego em Passo Fundo, iam dizer até hoje que eu só carreguei a tocha olímpica porque eu era secretário de esportes. Então eu carreguei, só para terminar a história, eu carreguei em Erechim, fiz os meus 200 metros, que nem tu, em Erechim, no meu ônibus, porque lá também tinha os ônibusinhos que levavam, né? Na minha van, eu estava sentado ao lado do Gilmar Rinaldi, o goleiro da seleção brasileira, que ele é de Erechim, né? Fiz os meus 200 metros e aí que entra a minha esposa nisso tudo, ela foi comigo. Então ela ficou já com o carro pronto. Quando eu fiz os meus 200 metros, eu tive uma sorte do caramba, que eu fui a primeira perna. O primeiro ônibus era o meu. Então eu devo ter sido o quarto do revezamento. Quando eu terminei, que eu entrei no ônibus, eu só disse assim para a moça, eu preciso ir embora. E ela, mas como? Eu preciso. Ela disse, entendi. Eu peguei a minha tocha, porque a Nissan deu as tochas para nós. Eu peguei a minha tocha, eu entrei no carro com a camiseta branca e a bermuda, que tu também tem, e voando para Passo Fundo. Eu troquei a minha roupa na frente do Bom Conselho, dentro do carro, do Colégio Bom Conselho. Botei minha calça, fui para a chegada em Passo Fundo, que o Marcos Daniel foi o primeiro, lá no Portal das Letras. Sim. E terminamos a grande festa, que estava tudo pronto, lá na Gare com o Gustavo Endres. Então, eu contei rapidamente a minha loucura. Foi que loucura isso aí, né? E foi assim, inexplicável aquela sensação, né? Porque acho que para profissionais, porque você hoje, um profissional da educação física, um profissional do esporte, claro, a gente participar do momento desse do vôlei é um marco, né? Não tem. Marco, né? Aqueles 200 metros que tu fez em Passo Fundo e eu fiz em Erechim, naquele período, que eu acho que dá 2 minutos. 2 minutos. Quanto muito, né? O cara caminhava, mas não saía corria, mas não saía do chão. Não queria sair do lugar. E quando passou o caminhão de um dos patrocinadores com o telão gigante,
com o meu nome. Aconteceu contigo igual aqui em Passo Fundo, penso eu. Parou na minha frente quando chegou Gilberto Belaver. Eu digo, meu Deus, eu nem tinha noção que era aqui. Tu era... Então, aqueles 200 metros, eu era a Olimpíada, cara. Aquela chama que foi acesa lá em Atenas pelos raios do sol, naqueles 200 metros, eu era. Tu foi, todo mundo foi. Não, é inexplicável. Nós estava representando ali... Não, vamos falar a verdade, né? Pô. Os deuses, né? Pô. Os deuses, né? Grego, né, cara? E aí, esse que é o negócio das Olimpíadas, né? E aí, cara, chegar lá depois... Olha a minha outra emoção. Porque foi muito trabalho. Foi muito trabalho. E aí chegar lá na Minas Gerais, na rua Minas Gerais, atrás da Gari. Sim. E vendo naquele palco gigante, vendo lá na outra ponta aquela luzinha atravessando a Gari, que era o Gustavo, o último condutor, e acendendo a pira. E eu parei depois, só no outro dia que eu parei para pensar, cara, um grupo enorme, pessoas, né? Eu tava coordenando aquele negócio todo, cara. Sim. Então, às vezes o cara faz meio no piloto automático da adrenalina, né? Foi muito bom. Foi só, olha, essa sensação foi inexplicável. Isso é um legado, né, Giba? Isso é legado. Isso é legado. Eu acho que isso é legado porque foi é único, foi eternizado. Talvez nunca mais. Passo Fundo é uma cidade que eu digo sempre, tá? Eu falo sempre, eu levei vários lugares, mas Passo Fundo é minha terra de coração. Eu posso ter nascido em Uruguaiana, claro, mas agora Passo Fundo foi aonde eu me formei um grande profissional. Sim. Passo Fundo é uma terra onde eu fiz as melhores amizades. Passo Fundo é onde eu tenho uma história. Passo Fundo proporciona isso para as pessoas. Os eventos aonde eu estive sempre, Passo Fundo dentro do peito. Porque aqui teve as melhores oportunidades, meus amigos, você está aqui junto comigo, sim, falando hoje, é oportunidade. E fala uma coisa para mim, Giba, você é eu vejo assim, várias conversas que nós já tivemos, né, sobre a profissionalização. Tu é um lutador pela educação física, pelo CREF, por trabalhar para as crianças, por falar que o profissional ele tem que ter a faculdade. Fala um pouquinho mais assim para mim assim, ó, sobre isso, a profissionalização hoje, porque realmente, né, profissionalização, transformando o caráter, você na política hoje, né, você sendo do esporte, um profissional, e você estando hoje, né, porque hoje tu tem o poder, né, vamos falar bem a verdade, né, sim, tu tem o poder hoje como secretário de direcionar hoje centenas de projetos dentro do município de Passo Fundo. sim, E que estão indo muito bem executados, né? Porque você está na minha frente, mas eu vejo hoje, né, durante todo esse tempo, como que você vê isso aí hoje? Mas todos esses projetos, a profissionalização, para estar à frente desses projetos sociais, para estar à frente dessas escolinhas. Fala um pouco para mim sobre isso, tá? Vamos lá, eu acho que tem que ser dado o crédito para as pessoas, né? Acho que em 2015, o ex-prefeito Luciano Azevedo foi um cara de coragem. Quando ele resolveu dividir a Secretaria de Cultura e de Esporte e cada uma ser uma secretaria separada. Que foi o primeiro ato de coragem, que era a Secretaria de Esportes era uma secretaria extraordinária. Eu fui secretário extraordinário durante muito tempo. Até brincava com os meus pares, os meus colegas. Olha, desculpa, mas eu sou extraordinário, né? Extraordinário porque eu brincava que foi o maior estágio probatório da história da prefeitura, né? Porque ficaram muitos anos a secretaria como uma secretaria extraordinária. Mas só um pouquinho. Nós tínhamos pela primeira vez na história da cidade o status de ser secretaria. Legal. Só de esporte. Então nós tomávamos decisões pro esporte. Que antes era diferente. Antes era esporte, cultura, turismo. Teve momentos na história de Passo Fundo, tu não morava aqui, que era 4 pastas na mesma secretaria. Então, a partir de 2015 mudou isso.
E a partir de 2023, é logo ali, 22, 23, aí o prefeito Pedro ele foi uma pessoa de muita coragem. Que ele lançou para a Câmara de Vereadores transformar a Secretaria Extraordinária em Secretaria de Fato e de Direito. Legal. Onde a Secretaria de Esportes tem o seu orçamento, tem o seu organograma e é uma secretaria como qualquer outra no município. Tchê, isso são para os corajosos. São. Então, essa parte tem que ser levada em consideração. E esse elogio, esse crédito tem que ser levado em consideração para o ex-prefeito Luciano, que abriu o caminho, e o prefeito Pedro disse assim, nós vamos ter uma secretaria realmente, tem que ter o seu orçamento. Dito isso, a partir disso, a gente fez a maior política pública da história da cidade esportiva. Da história. O Fundo Municipal. Em 2015, quando eu entrei na secretaria, e o esportista lá pediu um auxílio, uma ajuda. Dá para olhar para essa câmera aqui? Pode olhar. Você, esportista, não peça ajuda. O esportista não pode pedir ajuda. Não, olha e fala de novo. O esportista não pode pedir ajuda. Porque o esporte ele não é para ser mendigado. O esporte ele tem que ser... O esporte ele tem que atravessar fronteiras de pedir ajuda. Ele tem que ser um produto que ele pode ser ou comercializado, que ele pode o quê? Mudar a vida, mas não ajuda. Entendeu? Não ajuda. Dito isso, mas iam lá pedir ajuda. Boa. Iam lá pedir ajuda, né? Boa. Pra quê? Porque eu vou representar a cidade numa competição tal. E tu não tinha o que fazer. E não era nem falta de dinheiro, viu? Até 2015 ali ainda estava... A prefeitura estava subindo, né? Hoje nós somos uma potência, graças a Deus, segunda economia do Estado. Mas ali, cara, o que faltava? Faltava uma política pública em 2015. Então, no máximo, o que tu fazia com o esportista era o que, eu posso te dar umas medalhas, te ajudar nisso, te ajudar naquilo. Aí foi montado um edital, montei um edital lá, uma licitação de tantos quilômetros de van. Então, se tu ia, eu vou viajar de boa, eu posso te dar a viagem. Já tinha, era alguma coisinha. Mas era sempre mendigar. Então, a partir daquilo foi amadurecendo, e aí nós tivemos o primeiro plano piloto, que era Projeto de Incentivo ao Esporte Amador. Era quase um fundo municipal. Vamos para o fundo. Hoje o fundo municipal está na sua 5ª edição. O primeiro era de 500 mil, 750 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio e 1 milhão e meio agora esse ano. Olha aí. Cara, e aí eu vou fazer um desabafo. Por favor. Nós não tínhamos nada. Passo Fundo não tinha nada. Tinha zero. O ser humano, quando não tem nada, se tu dá essa xícara com um pouquinho de café, ele vai ficar muito agradecido. Vai chegar num momento que tu vai dar essa xícara de café com o café cheio e ele vai dizer, por que tu não me deu mais café? E isso não é uma crítica A ou B ou C. É do ser humano. Só que, gente, 1 milhão e meio, para quem não tinha nada, a gente não estou dizendo que nós temos que estar passivos de vai ser 1 milhão e meio para sempre, não. Nós não tínhamos nada. Nós estamos construindo uma história de futuramente o Fundo Municipal ter 2 milhões, 3 milhões. Primeiro que o esporte, né? E para o esporte. E primeira coisa, o Fundo Municipal não morre mais. O Fundo Municipal é lei. Foi criada uma lei. Venha o governante que vier em Passo Fundo, o fundo é lei. Ele pode até tentar cortar a lei. Ou retalhar, mas pode. Agora é lei. É uma lei. O então, esporte hoje... Gente, então calma, pessoal. Tudo tem seu tempo. Nós melhoramos muito. Nós saímos de 40 projetos contemplados e esse ano serão mais de 100 projetos contemplados. Então, essa é a primeira grande... E que é muito importante isso, né, secretário? Muito importante isso aí, Giba. Por quê? Porque isso aí profissionaliza. Claro. Isso aí e mostra aí a veracidade, né, e a seriedade de um governo que mostra que o esporte é a base. Nós vamos ver os países
os países orientais, os países aí, eles têm o esporte como base dentro dos seus países que transforma o caráter de várias pessoas. Claro. E nós tendo isso aí como lei, né? E principalmente, né? Isso que eu estou falando para você. Tu é uma pessoa que vive o esporte, tu viveu o esporte. Então você sabe a importância que tem. Porque muitos lugares têm autoridades sentadas numa mesa que não são pessoas que entendem ligado daquilo. Que não entendem sobre aquilo ali. E eu acho que é muito importante Passo Fundo hoje, quando tem um secretário de esportes que viveu o esporte, formado em educação física, professor universitário, campeão, que transformou a vida através dos esportes e hoje está lutando pela profissionalização dos esportes. Que é isso que é muito importante, que as pessoas também têm que saber sobre isso aí. Que aí vem o outro lado da tua pergunta inicial ali, né? Desse bloco aí. Que é sobre... Sabe que CREF, o conselho em si, eu pago CREF, eu estou em dia com o CREF. Então eu posso falar. Fui em reuniões do CREF no ano passado, participei de várias reuniões. Eu não vou dizer que está certo ou errado o CREF, mas o CREF, para mim, eu vou até botar em segundo plano. Acho que a formação está em primeiro plano. Então, a formação é em educação física, para você ser treinador, tem algumas coisas que estão mudando aí, eu tô meio triste, né? Mas a formação em educação física, para você lidar com crianças principalmente, tem que ter. Se tu vai ser o técnico de um time adulto, etc., ainda mais criança pelo menos, né? E quando eu dava aula na universidade, eu fazia uma conta, porque às vezes a pessoa... Eu vou ser um pouco duro no que eu vou falar agora. A pessoa, ela não entende. Tá, daqui um pouco o cara aquele ou o time aquele, ele tem uma vivência, vou falar do esporte, não tem nada a ver comigo para não dizer que eu estou falando do vôlei, do rugby, né? O cara tem uma vivência no rugby de tantos anos. Ok. Ele pode ser melhor treinador que eu, que fiz educação física e não tenho vivência com o rugby. Sem sombra de dúvidas. Mas se eu for entrar no mercado de trabalho, eu vou tentar me especializar no rugby. Então não entrava na cabeça, às vezes, do aluno. Digo, então hoje nós vamos fazer uma conta diferente. Para nós ir encerrando aqui, né? Que eu estou passando o tempo. Nós vamos fazer uma conta diferente. Vamos arredondar, porque eu sou da humanas e não da exatas. Então nós vamos arredondar um cálculo aí, gurizada. Falava para eles. R$2.000 a faculdade por mês. E tu faz a faculdade, que são 4 anos, em média. Vamos fazer 4 anos. Se são R$2.000, quanto é que dá por ano? 12 meses, R$2.000 vai dar 24 mil. 24 vezes 4, Poxa. 48 mais 48. Olha. 100 mil. Vamos arredondar para 100 mil. Só para o pessoal poder ficar... Então, pessoal, eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês que ainda estão sem saber, eu sei que vocês brigam, vocês estão aqui na sala de aula para aprender, mas eu acho que esse cálculo vocês não pararam para fazer. O cara que não fez a faculdade e vai montar uma academia, vamos falar de academia, e ele não fez a faculdade, ele já sai R$100.000 na tua frente. Como assim? Tu vai ficar 4 anos fazendo faculdade, tu vai investir R$100.000 na tua universidade, na tua faculdade. Tu vai sair com menos 100 mil para investir no teu negócio. Esse cara que não fez a faculdade, ele já tem esses 100 mil, porque ele não precisou gastar. Olha aí, Samuca. Ah, professor, eu nunca tinha pensado nisso. Então pensem. Se você não pensa ideologicamente como... tem que estudar, fez o teu estudo, se dedicou, etc., abdicou de um outro emprego para de manhã ou à noite estar fazendo faculdade, pensa que o cara que não fez faculdade e está dando aula no teu lugar, está fazendo tal coisa no teu lugar, ele saiu na tua frente com R$100.000. Eu acabei com qualquer tipo de objeção. Acabou. Apertou o bolso, o cara já pensa, o cara está saindo 100 mil na frente. Não pode. E sem contar também, né, isso aí que tu falou agora, isso entra para as artes marciais também. Eu sempre falei isso aí nas artes marciais porque é o seguinte, ó, o professor de educação física, ele não faz uma faculdade só para contar de 1 até 10, ou para levantar peso. Claro. Ele fez anatomia, biomecânica, cinesiologia, ele sabe como lidar com a fisiologia de uma criança,
a parte da psicologia, isso, né? Tudo isso envolve, como você falou agora, né, Giba? Envolve uma educação. A pessoa tem que estar preparada. Até para estar lá no projeto social, Giba. A pessoa tem que estar preparada para estar lá, porque ela está transformando uma sociedade através do esporte. E se ela não está preparada, como é que ela vai construir esse movimento? Isso é muito importante hoje, né? Até por uma questão, se tu chega num curso superior, tu passou por um nível de educação básica e superior. E, por favor, não interprete mal de forma nenhuma. De forma nenhuma. Daqui um pouco, eu tenho a melhor intenção do mundo, eu quero ajudar, mas eu não tenho a educação básica para até orientar a criança, orientar. Então, se a faculdade não foi a melhor do mundo, que em todos os lugares tem tudo, né? O bom, o ruim, mais ou menos, mas tu passou pela educação básica, tu chegou no ensino médio, e aí dali tu foi fazer a faculdade. Tu sabe que eu... eu tenho que rir, cara. Eu gosto da tua elegância, te falar. Mas agora, nós temos que ser, muitas vezes, tem uns que não conseguem entender pela elegância, né? E às vezes a gente tem que ser direto, porque eu já vi você puto da cara. Não, aqui nós temos um papo de amigo aqui, e o Campeões Cast é para falar a verdade. Mas às vezes dá vontade de dar umas bofetadas nos, né, Gil? Basta, dá um basta, né? Tipo, dá um basta, né, cara? Para aí, cara. Cara, porque toda essa bagagem aí, e às vezes ainda querendo questionar... Brabo. Acontece isso aí contigo, vai dizer que não acontece. Aconteceu esses dias. Vai dizer que tu levanta a mão pro céu, vamos levar só passo fundo aqui que não acontece nada com o secretário dos esportes, né? Que não tem crítica, né? Mas às vezes acontece contigo. Acontece. Fala a verdade. Esses dias eu disse assim, o senhor acha justo entidade tal, assim, tal, ganhar tanto no fundo municipal? Eu digo, acho. Por quê? Porque tem uma representatividade, papapá, existe uma história, e acabou. Agora, se vai ganhar, eu não sei, mas que eu acho justo que se ganhar, acho. Não tem problema. Justiça é uma coisa. Agora, vai ter lá na hora da avaliação, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, porque existe uma avaliação. Nós tivemos, olha só que bacana isso. Nós tivemos o ano passado, eram 40 projetos contemplados numa modalidade chamada atleta, pessoa física, participação. Que é aquele atleta que treina daqui um pouco uma vez por semana, que está mudando o estilo de vida e agora ele está começando a competir. Cara, a prefeitura está auxiliando para esse cara poder começar a treinar melhor. O auxílio é de R$ 3.500. Não por mês, viu, gente? R$ 3.500. Vai mudar a vida do cara? Não vai. Mas o incentivo que esse cara vai ter, né? De ser valorizado e assim por diante. Ok. Eram 40 projetos contemplados. Tinha em torno de 50 projetos, vamos dizer. 10 ficaram de fora. Sabe quantos projetos nós tivemos nessa modalidade esse ano? Inscritos? Mais de 80. Para 37. Porque nós tivemos que fazer algumas adequações. Para 37. Muita gente vai ficar de fora. Sabe o que isso significa? Primeiro, que o esporte ele vai ter mais força do secretário ir lá fazer uma reunião com o prefeito e dizer, prefeito, acho que para o ano que vem nós vamos ter que dar uma aumentada no valor do fundo. Número 1. Esse era o meu sonho de consumo. Quando deu lá 180 projetos esse ano, eu disse, prefeito, eu disse outro nome, do caramba, estou muito feliz, prefeito. Olha o sucesso que foi isso. Vai ficar gente de fora. Eu não estou torcendo para as pessoas ficarem de fora, não é isso. Eu sempre falei em várias entrevistas. Quanto mais nós tivermos uma demanda maior do que a oferta, isso significa que nós temos que melhorar. O problema é, prefeito, vamos aumentar ano que vem o fundo. Mas como, Giba? Se tinha... Para 100 projetos e teve 60 inscritos? Teve 30? Não tem. Escassez? Não tem. Tem que aumentar. Então, esse é um exemplo. Que para o ano que vem tem que aumentar esse número nessa modalidade, daqui a pouco tirar da outra, que deu pouco, entendeu? Mudar algumas coisas que faz parte do processo. São só 5.
numa cidade de mais de 160 anos. É o 5º edital. Vai indo melhorando. É isso. E sem contar, né, secretário? Sem contar que é uma cidade que nós vamos olhar hoje, uma cidade mais saudável, Pô, respira. uma cidade com uma saúde melhor, melhorando a qualidade de vida, pessoas mais ativas, com menos violência. Tudo isso vai contando, porque quando nós colocamos assim que daqui a pouco tem uma corrida ou uma competição no domingo de manhã, com certeza esses jovens, eles vão estar dormindo no sábado. As pessoas vão beber menos, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Todo o mecanismo de saúde e principalmente segurança pública, segurança civil, é uma cadeia. Uma cadeia. É uma cadeia que se move. Começa a se mover, porque quando a gente anda aí na Avenida... Isso eu ia te perguntar agora. Isso eu tô te falando. Já observou isso? Isso eu tô te falando que eu olho assim, ó, por exemplo, eu olho hoje, eu estava em Santa Catarina, estou lá com a empresa lá. Aqui eu tô em Passo Fundo. Quando eu saí daqui não existia isso. Não. Tu tá entendendo? Não existia, porque eu me lembro que eu corria fazer os treinamentos. Hoje não, hoje tu anda na Avenida Brasil, tu anda na Presidente Vargas, tu vê as competições, tu vê as pessoas ativas, 7 horas da manhã, coisa de praia. Isso aí. Cidade de praia. Passo Fundo virou uma cidade de praia, estando dentro do Rio Grande do Sul. As pessoas saem das suas cidades e vêm para Passo Fundo, elas ficam boquiabertas. É muita gente na Avenida Brasil, no Parque Linear, correndo. O Centro de Esporte e Lazer, Fredolino Chimango, o antigo campo do quartel, quando tu saiu daqui, ainda era campo do quartel. Sim. Era subutilizado. Hoje o Centro de Esporte e Lazer, Fredolino Chimango, ele movimenta milhares de pessoas. Final de semana são milhares de pessoas. O Parque da Gare, milhares de pessoas. Então, isso é da oportunidade. E será que dos 40, 50 projetos, só dessa modalidade participação, que é o cara que está correndo ali, né? De 40 ir para 80, será que não foi em virtude da motivação e da possibilidade, da oportunidade de poder fazer exercício físico? Tá ganho. Aí tá ganho tudo. Aí você já ganhou a corrida. A oportunidade que está dando. Então, Passo Fundo tem um projeto que ainda a gente fala muito pouco desse projeto. Mas, posso estar enganado, mas eu acredito que ele é o primeiro programa do Rio Grande do Sul. O programa se chama Passo Fundo em Movimento. Passo Fundo em Movimento, ele começou com 3 academias, hoje nós temos 10 academias ao ar livre da cidade, hein? Com professor de educação física, o que investiu 100 mil lá em 4 anos, pessoal. Professor de educação física, 2 vezes por semana, 2 horários por dia, cuidando da academia com a comunidade. Isso é um movimento de saúde. Economia, desenvolvimento econômico, porque tu serviço, é tudo. Geração de emprego. Então as pessoas elas estão mudando a visão do esporte. O esporte ele não é só o clichê tirar alguém da rua. O esporte não é só o clichê, só entre aspas, né? Por favor. É saúde. Não, o esporte ele está muito mais que isso. O esporte ele é um case de sucesso de desenvolvimento econômico. Enquanto as pessoas estão correndo, elas estão comprando tênis. Se elas estão comprando tênis, elas estão movimentando a economia da cidade e assim por diante. Suplemento, alimentação. Olha, é por isso que é muito importante isso que a gente está conversando hoje, que a gente conversou sobre o Campeões Cast, campeões da sua própria história, é mostrar assim, ó, a evolução. Porque muitas vezes quando olham, né, o Gilberto, não veem, né, muitas vezes o que ele passou, a competência que se tem. Então eu quero te dar os parabéns. Obrigado. Nós temos uma amizade, mas eu vejo o profissional, entendeu? Eu quero te dar os parabéns pela luta que você vem fazendo pelo esporte dentro de Passo Fundo. Eu sou das artes marciais, né? Sim. Então nós temos que também, eu tenho que puxar aí, claro, daqui a pouco para as artes marciais, mas não é só sobre as artes marciais, é sobre o esporte dentro de um todo. E isso que tu já fez assim dentro do privado,
tu passou pelo privado, tu passou pela parte das competições, tu tá hoje, grandes empresas hoje patrocinando e grandes empresas olhando hoje também para esses projetos que estão lá na ponta, Giba. Sim. E eu penso que essa é a cadeia alimentar econômica, de saúde, de segurança e de tudo. Então, quero te dar os parabéns hoje aqui e Obrigado. saudar, né, esse campeão da própria história e também da cidade de Passo Fundo. Obrigado, meu querido. Obrigado do convite, né? Mais uma vez, sim, a gente se empolga, né? Quase derrubei o microfone, hein? Mas é assim, falar do esporte é isso, ele é visceral, né? Ele é visceral, ele movimenta muita coisa, né? Ele movimenta famílias, ele movimenta tanta coisa bacana. Tem os seus momentos de tristeza, né? Que é normal. Eu não estou falando de derrota, de vitória, não é isso, mas de tristeza, que é o quê? Nem sempre é compreendido que ele tem um processo a ser seguido, né? Mas é bacana, o bacana é não desistir. E aí que vem a resiliência, Isso e aí que vem, né, a paciência. E criar uma situação. E criar uma situação. Deixa para nós aí, Giba, tá? Para todas as pessoas que vão olhar hoje esse podcast, isso aqui vai ficar eternizado. Sim. Né? O Giba, que lá, como tu falou, né, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos, e aí vamos parar por aí, né? Vamos parar por aí. Não, ou não, né? Eles têm que continuar. Mas eles vão olhar esse podcast, quero dizer também, né, que aqui nós temos a Red Hair como nosso patrocinador e temos também a produtora Social Brasil. O Samuca aí é o cara, né? Não, o Samuel aí eu vou te contar, né? O Samuel Isaías. É bíblico. Ô, louco. O homem é bíblico. Né? Parabéns. E quero que tu deixe para nós aí uma frase, né? Sei que tu é palestrante também. Quem quiser levar o nosso secretário aí para fazer uma palestra aí na empresa, na escola aí, né? Eu tenho a minha frase que eu construí e ela é o título da palestra que eu faço, viu? Que é: no jogo da vida, quem monta a estratégia do sucesso é você. Então, acho que a prancheta do treinador é a tua vida, ela tá ali em branco, e quem vai construir a estratégia do sucesso da tua vida é você. Então, tu tem que ter todos esses fatores que nós falamos até agora, mas acho que o grande diferencial é ter a tua inteligência, mas ter muita vontade de trabalhar. Acho que isso mata qualquer tipo de desânimo. Tem que ter vontade de trabalhar. Meu amigo, eu quero agradecer mesmo aí. Eu sei que tu, com todas as tarefas, né, do dia a dia, então, com todas, é minha mãe, ela é mãe é mãe, mãe é mãe. Eu quero, com todas as tarefas que você tem, eu sei que hoje tu, como pai, hoje é o dia também do aniversário do meu aniversário filho, do teu do Henrique, filho, 23 anos. 23 anos, né? Você veio aqui, eu sei que a nossa amizade é muito grande, tá? E eu quero te parabenizar, dizer assim para você assim, ó, parabéns pela tua congruência, tá? Que acho que é isso que é o mais importante. Quando a gente é congruente, pode vir qualquer tipo de falarem bem, falarem mal, os resultados estão aí, né? E isso foi uma coisa que eu levei sempre para minha vida também, né? Sim. Mas a tua congruência faz com que você seja, né, esse campeão da tua vida, campeão da tua história, campeão para os teus filhos, campeão para tua esposa, campeão dentro aí por vários projetos sociais e também, né, pelos teus campeonatos. Amém. Muito obrigado, tá? Obrigado, um abraço. Que Deus abençoe cada vez mais essa amizade. Valeu, obrigadão, cara. Obrigado por tudo aí e sucesso para ti sempre, né? Sucesso e trabalho, o cara vai longe.